Boa noite, gente. A gente vai dar continuidade. Na verdade, é a última aula. E eu queria até puxar o gancho um pouco do Luiz, né, essa parte da assessoria, consultoria científica para a parte de farmácias. Enfim, eu acho que é bastante interessante. Eu falo isso porque eu sou consultor também técnico científico da Biotech. E o que a gente faz a nível de trabalho é dar uma credibilidade para os produtos que a empresa vende, dando um suporte científico para aquele ativo. E o que a gente tem visto nos últimos anos é que esse suporte científico para a empresa tem ajudado ela a vender mais os produtos, porque a gente acaba dando um respaldo técnico-científico para aquilo que eles vendem. Então, acho que a gente precisa enxergar, ter uma visão a respeito desse nicho e ver como essa assessoria, essa prestação de serviço acaba sendo não só benéfico para a empresa ou para a farmácia, mas também para o próprio cliente, porque ele está sabendo o que ele está comprando e sabendo o que ele está usando. Tá? Então, acho que a gente pode usar, abraçar um pouco esse profissional para a gente poder trabalhar em equipe. Eu vou falar uma coisa um pouquinho diferente do que o Luiz falou, vou falar sobre produtos finais de glicação avançado, que é um assunto que tem, de certa forma, surgido com com uma certa relevância nos últimos anos. Então, os artigos científicos têm mostrado que boa parte das doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, tem uma relação muito íntima, muito próxima com esses produtos reativos. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre os produtos finais de glicação avançado, o manejo nutricional desses produtos finais de glicação avançado, tá? Dos AIDS. Aqui tem os meus contatos, minha rede social, então quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, do que eu estudo, eu falo que meu Instagram é uma grande biblioteca, porque tem um depósito de artigo científico imensurável. Então, eu uso até ele como uma própria referência para fazer as minhas aulas, porque eu sei que em algum momento eu coloquei algum post que tem muito a ver com aquilo que eu estou falando em sala de aula. Tá? Então, quem quiser é só seguir lá, que tem bastante material para a gente consultar. E material que parte dessa leitura, né? Então, dos produtos finais de glicação avançada. Eu sou biólogo, minha primeira formação, e também sou nutricionista, mestre em biologia animal, e pós-graduado em nutrição da mulher. Tá? Então, o que são as doenças crônicas não transmissíveis? Né? Então, um conceito geral, a gente consegue entender as doenças crônicas não transmissíveis, aqueles tipos de doença que não tem como um agente etiológico um micro-organismo. Né? Então, basicamente, as doenças crônicas não transmissíveis são as doenças que têm, de certa forma, uma relação muito íntima com os hábitos ou estilo de vida. Ou seja, são doenças que não são transmitidas de um indivíduo para o outro, mas elas são adquiridas por um processo ou por um estilo de vida inadequado. Né? E no Brasil, se a gente for analisar as principais causas de morte, de maneira geral, 72% do total de óbitos no Brasil tem relação com as doenças crônicas não transmissíveis. Então, assim, o índice de mortalidade por esse tipo de doença é muito alto. Né? E se a gente for olhar quais são as principais causas, né, relacionadas a essas doenças crônicas, a gente tem as doenças cardiovasculares, o diabetes e o câncer. Tá? Então, basicamente, são os 3 tipos de doenças crônicas não transmissíveis que mais matam os brasileiros. Tá? Isso aqui é uma referência de 2010, mas os últimos dados da literatura vêm acompanhando esses índices aí. Tá? E quando a gente fala de hábito e estilo de vida, a gente tem aqui o tabaco, a inatividade física, o sedentarismo, tá? O uso prejudicial do álcool, então o consumo excessivo de substâncias alcoólicas e, de fato, as dietas não saudáveis, que, de certa forma, levam à obesidade. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de dietas não saudáveis, né, o que a gente vê na literatura é que essas dietas não saudáveis têm uma relação muito íntima com o consumo excessivo de açúcar. Tá? Então, esse excesso no consumo de açúcar é o principal fator que eleva as doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, não é só o consumo excessivo, mas a manutenção do consumo ao longo do tempo. Tá? Então, o excesso de açúcar no plasma a longo prazo leva ao que a gente chama de hiperglicemia crônica. E essa hiperglicemia crônica é um fator
importante para o desenvolvimento dos produtos finais de glicação avançada, ou os AIDS. Tá? E o que a gente vê na literatura é que, nos últimos anos, tem saído bastante trabalho relacionando as doenças crônicas com os produtos finais de glicação avançada ou com os AIDS. Tá? Então, esses produtos reativos, de certa forma, acabam trazendo não só danos à saúde, danos deletérios, principalmente, mas também são razão de boa parte dessas doenças crônicas que a gente citou anteriormente. Tá? Então, a hiperglicemia crônica é um fator, o gatilho primordial para o desenvolvimento dessas doenças. Tá? Então, tem um estudo aqui de 2013, que diz que pacientes, indivíduos com diabetes 2, que consomem refrigerante ou alimentos açucarados, tem 23% a 24% mais probabilidade de desenvolver alguma doença crônica. Tá? Então, a gente vê que, de fato, o consumo de alguns alimentos ditos não saudáveis acabam tendo relação com grande parte das doenças contemporâneas. Né? Mas o que são esses produtos finais de glicação avançada? Né? Basicamente, são compostos reativos, né, que têm como origem o consumo excessivo de açúcar. E, de maneira geral, a gente pode entender que os AIDS eles são formados endogicamente por basicamente dois caminhos. Um deles é aquele tipo de reação que a gente aprende na faculdade, que é a reação de Maillard, tá? Onde você tem um açúcar redutor, e aí tem principalmente a glicose e a frutose como açúcar redutores, e esses açúcar redutores se ligam de modo não enzimático com os grupamentos aminas das proteínas. Tá? E uma vez que essa proteína ela foi glicada, ela perde o seu papel biológico, ou seja, ela não tem mais função no organismo. Tá? Então, se eu pego uma frutosamina, uma hemoglobina glicada, se eu for olhar o papel biológico dessas proteínas, não existe mais, ou seja, essas proteínas perderam a sua função. Por quê? Porque o processo de glicação muda a conformação da proteína, muda o estado biológico dessa proteína, e essa proteína não consegue mais exercer o seu papel. Tá? Então, uma das formas da gente desenvolver ou produzir esses produtos finais de glicação avançado é por meio da reação de Maillard, que é uma reação não enzimática, mas é uma reação que acontece naturalmente no organismo. Só que ela é exacerbada na presença da hiperglicemia. Então, a hiperglicemia é um fator que aumenta esses processos de glicação no nosso organismo. Então, indivíduos que consomem mais açúcar, né, alimentos açucarados, tende a aumentar essas proteínas glicadas no plasma. Tá? Então, o consumo excessivo de açúcar é um fator importante que eleva o aumento dessas proteínas, da glicação dessas proteínas. Tá? A diferença é que uma frutosamina tem um tempo de meia-vida muito menor que uma hemoglobina glicada. Não é à toa que eles são dois parâmetros bioquímicos que a gente tem para avaliar o estado glicêmico do meu paciente ao longo do tempo. Então, eu consigo mensurar a história do paciente em relação ao consumo de açúcar. Tá? Então, eu consigo ver naquele indivíduo a história do consumo de alimentos não saudáveis ao longo do tempo. Tá? E a outra forma que a gente tem de produzir esses compostos reativos é por meio do estresse carbonílico. Tá? Então, é uma via bioquímica que acaba convertendo metabólitos da glicose em compostos reativos, ou seja, em produtos finais de glicação avançado. Essa via é mais prejudicial do que a reação de Maillard, porque o produto produzido na via do estresse carbonílico chega a ser até 200.000 vezes mais reativo que a própria glicose. Então, por exemplo, o metilglioxal, ou glioxal, que é produzido na via do estresse carbonílico, tem uma capacidade muito mais aumentada, ou seja, de 200.000 vezes mais de se ligar com uma proteína do meu organismo. Tá? Então, a via do estresse carbonílico acaba elevando a produção de produtos finais de glicação avançada, e esses AIDS, de fato, têm uma capacidade aumentada de se ligar a essas proteínas. E lembra que eu falei que uma vez que essa proteína ela foi glicada, ou seja, se conjugou com esse AIDS se conjugou com essa proteína perde a sua função biológica. Tá? Então, a via do estresse carbonílico, aquilo que eu falei, tem relação com o estado hiperglicêmico, ou seja, o excesso no consumo de açúcar, de glicose, acaba aumentando a produção
do metilglioxal por meio da via do estresse carbonílico. Qual que é o caminho bioquímico gerado por essa via? Então, o excesso de glicose, né? A gente sabe que a glicose na via glicolítica ela é oxidada para gerar ATP, e quem faz isso é a própria mitocôndria, e de fato a gente sabe que no processo de oxidação da glicose existe uma produção aumentada de produtos reativos, como espécies reativas de oxigênio, e olha só que interessante, o aumento na produção dessas espécies reativas de oxigênio acaba inibindo a atividade de uma enzima da via glicolítica chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E a inibição dessa enzima acaba fazendo o acúmulo de metabólitos intermediários da via glicolítica. E quando eu acumulo esses metabólitos secundários, eu acabo fazendo um desvio de rota, onde você tem um aumento da produção do metilglioxal. Então, o metilglioxal, de certa forma, é um tipo de AIDE formado pelo excesso de consumo de açúcar, de glicose. Tá? Então, esse excesso de glicose aumenta o influxo desse carboidrato para dentro da célula, e a oxidação desse carboidrato aumenta o estresse oxidativo dentro da minha célula. E o aumento dessas espécies reativas de oxigênio inibem essa enzima importante da via glicolítica, e os metabólitos intermediários são desviados para a síntese dos produtos finais de glicação avançado. Tá? Então, o metilglioxal é um AIDE, que eu falei, que tem uma reação, é um composto reativo muito maior que a glicose propriamente dita. Então, a capacidade dele se ligar a uma proteína é muito maior que um próprio açúcar redutor. Tá? Vocês têm ideia do que é um açúcar redutor? Quando a gente fala açúcar redutor, não? Então, açúcar redutor é aquele carboidrato, principalmente aquelas hexoses, que tem o grupo carbonila na sua forma livre. Então, aquele C dupla O, na sua forma livre, tem a capacidade de se ligar com o grupamento amino de uma proteína. Tá? O metilglioxal tem esse grupo carbonila livre, só que a capacidade dele de se reagir com uma proteína chega a ser 200.000 vezes maior. Então, é um composto muito mais reativo que qualquer outro açúcar redutor. Tá? Então, o interessante é que os produtos finais de glicação avançado eles se acumulam ao longo do tempo. Então, se a gente for pegar indivíduos mais idosos, tem uma concentração maior desses produtos finais de glicação avançado, principalmente aqueles indivíduos que ao longo do tempo tiveram hábitos inadequados. E o interessante é que esses compostos reativos, esses AIDES, tendem a se acumular principalmente nas proteínas que têm um turnover muito lento. Tá? Então, por exemplo, uma proteína que tem um turnover muito lento, que é facilmente glicada pelos produtos finais de glicação avançado, o colágeno. Né? O colágeno, uma vez que sofreu uma reação de glicação, ele perde a sua função estrutural. Qual que é a função do colágeno? Na pele, por exemplo. Né? Firmeza, dá sustentação. Então, uma vez que esse colágeno ele foi glicado, ele perde essa função de dar sustentação, né, para o tecido. E olha só qual é o tempo de meia-vida do colágeno, da pele. 15 anos. Então, ele leva 15 anos para ser renovado, ou seja, ser reestruturado naquele tecido. Então, é uma proteína que está muito tempo, que tem um tempo de vida muito longo, e o tempo que ela tem, o tempo de exposição dela também é muito alto. Então, a probabilidade dela sofrer glicação é muito alta. Tá? Então, é um tipo de proteína corporal, um tipo de proteína estrutural que é muito facilmente glicada pelo tempo de vida que ela tem. Então, é um tempo muito grande que ela fica exposta a esses produtos finais de glicação avançada. Então, a pele é um tecido que sofre bastante com essa glicação. Então, não é à toa hoje que a gente tem aí inúmeros produtos para a pele que tentam reverter esse processo de glicação, porque a pele acaba sofrendo muito com esses compostos reativos. Tá? E aí a gente vê a importância, de certa forma, do manejo nutricional e a adição da suplementação de nutracêuticos que acabam minimizando esse impacto na pele. Tá? Então, olha só que interessante, indivíduos diabéticos, principalmente diabéticos do tipo 1, têm de 5 a 6 vezes mais esse composto reativo, o metilglioxal, do que um indivíduo dito saudável. Tá? Então, são pacientes que acabam tendo uma capacidade maior ou uma capacidade aumentada de sofrer glicação. Tá? Então, se a gente for pensar
em tecidos corporais, todo tecido corporal está sujeito a essa reação de glicação. Tá? Então, a gente fala da pele, até por questões estéticas, mas a gente pode pensar no tecido ósseo, a gente pode pensar no tecido reprodutivo, a gente pode pensar no tecido sanguíneo, a gente pode pensar no tecido cardíaco, enfim. Então, todo tecido do nosso organismo que tem proteína está suscetível ao processo de glicação. Tá? E, de certa forma, essa reação de glicação é que leva ao dano estrutural desse tecido. Tá? Então, doenças crônicas, doenças cardiovasculares, enfim, a gente vai ver que a glicação, ou seja, a presença dos produtos finais de glicação avançada acaba tendo um papel relevante na gênese dessas doenças. Tá? Então, o principal mecanismo relacionado aos produtos finais de glicação com as doenças crônicas não transmissíveis é porque os AIDS, né, os produtos finais de glicação avançada, acabam aumentando o processo inflamatório e o estresse oxidativo dentro das células. Tá? Então, o principal mecanismo relacionado à glicação nas células ou nos tecidos corporais é o aumento do processo inflamatório. Então, se a gente for pensar que nas doenças crônicas não transmissíveis a gente já tem um tipo de inflamação subclínica de baixo grau, os produtos finais de glicação avançada acabam aumentando, exacerbando esse processo inflamatório. Né? Então, o que a gente vê na literatura é que nas doenças crônicas não transmissíveis, principalmente aquelas doenças cuja a inflamação está subclínica e de baixo grau, os produtos finais de glicação avançada acabam exacerbando o processo inflamatório, ou seja, aumentando os mediadores de inflamação, entre eles as interleucinas 1 e 6, o fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, né? E o aumento do estresse oxidativo. Então, isso acaba, de certa forma, exacerbando o processo inflamatório. Tá? E, além disso, de aumentar essas vias inflamatórias, a glicação, né, ela acaba também suprarregulando os receptores de AIDS. Então, todas as células do nosso organismo têm receptores para essas moléculas. E, no processo inflamatório, esses receptores acabam sendo suprarregulados pelo próprio produto final de glicação avançada. Então, você acaba entrando num ciclo no qual essa célula acaba sofrendo processos deletérios por conta desses AIDS. Tá? Então, o principal mecanismo-chave, quando a gente fala da influência dos produtos finais de glicação avançada nas doenças crônicas não transmissíveis, é porque esses AIDS acabam, de certa forma, aumentando o processo inflamatório e o estresse oxidativo. Então, se a gente pensar no manejo nutricional desse paciente, a gente tem que pensar que a gente tem que diminuir a inflamação e a gente tem que diminuir o estresse oxidativo. Lembram daquela via bioquímica onde o influxo da glicose aumentava as espécies reativas de oxigênio na mitocôndria? Né? Então, a gente tem aqui o estresse oxidativo sendo um mecanismo-chave no aumento, principalmente naquela via do estresse carbonílico. Tá? Então, aqui a gente vê alguns estudos mostrando que nos pacientes, nas doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a diabetes, né, você tem o aumento na produção desses compostos reativos, a gente tem a diminuição da capacidade antioxidante, então aquelas enzimas naturais antioxidantes do nosso organismo, como glutationa e superóxido dismutase, diminuem no organismo e, de certa forma, isso contribui para o aumento do estresse oxidativo. Então, além do processo inflamatório estar presente nessas células, eu tenho uma diminuição da capacidade antioxidante, ou da capacidade natural antioxidante do meu organismo. Tá? Então, aqui eu tenho mais uma coisinha para pensar no que eu tenho que fazer nesse paciente que está exposto a essa glicação. Então, eu tenho que aumentar a minha capacidade antioxidante para reduzir esse estresse oxidativo. Até porque a gente vai ver que o metabolismo do metilglioxal, olha só, ele é dependente dessas enzimas antioxidantes. Então, catalase, glutationa e superóxido dismutase acabam sendo enzimas chaves no metabolismo do metilglioxal. Então, eu consigo eliminar do meu organismo boa parte do metilglioxal usando as próprias enzimas antioxidantes no meu organismo. Então, quando eu aumento a atividade dessas enzimas, eu acabo diminuindo a ação do metilglioxal. Tá? Então, se na presença dos AIDS eu diminuo a atividade dessas enzimas, eu tenho que criar mecanismos, estratégias, muitas delas nutricionais, para aumentar a atividade dessas enzimas antioxidantes. Vocês lembram qual é o caminho que a gente usa para aumentar as enzimas antioxidantes no meu organismo? Aquela via do NRF2. Vocês assistiram a aula do Nelson? Não? Assistiu? Ele falou que para aumentar
enzimas, principalmente a sódio e glutationa, ele utiliza o indol 3-carbinol, né? Então, o indol, os sulforafanos, os sulforafanos são um dos principais compostos que a gente tem na alimentação que estimulam a via do NRF2 e aumentam a atividade das enzimas antioxidantes. Então, o indol 3-carbinol, ali, 300 miligramas por dia, já é suficiente para a gente ativar essa via metabólica. Vitamina D faz isso, quercetina faz isso, rutina faz isso. Então, a gente tem bastante ativos que acabam aumentando essa... Eu tenho aqui uma formulação, vou passar para vocês depois, tá? Então, olha o que eu estava falando. Então, o metilglioxal, que é produzido naquela via do estresse carbonílico, ele é metabolizado pelas enzimas antioxidantes e também por uma enzima chamada glioxilase. Então, é uma enzima-chave também para diminuir a atividade do metilglioxal. Então, na presença dessa enzima, glioxilase 1 e 2, o metilglioxal é convertido em galactose, tá? Então, a gente tem aqui outra enzima-chave no processo importante no metabolismo do metilglioxal. Então, o NRF2, ele tanto aumenta a atividade dessas enzimas antioxidantes, como também aumenta a atividade dessa enzima que metaboliza o metilglioxal, tá? Na obesidade, o que os produtos finais de glicação eles fazem? Então, o que a gente tem na literatura que mostra a influência dos produtos finais de glicação avançado, tá? Um dos caminhos importantes que a gente vê é que os AIDS, quando se ligam naquele receptor, eles promovem a maturação de um pré-adipócito em adipócito. Então, eles fazem a maturação dessa célula, de uma célula precursora em uma célula madura. Então, você verifica que nos estudos mostram que existe uma hipertrofia e uma hiperplasia do tecido adiposo na presença dos produtos finais de glicação avançado. Os AIDS, né, por meio do metilglioxal, aumentam a síntese de triglicerídeos nessas células por meio da ativação daquela enzima ácido graxo sintetase. Então, as células, além de se proliferar, né, e se diferenciar, também aumentam a produção de triglicerídeos, ou seja, existe um acúmulo de gordura, de lipídio dentro dessa célula, tá? Então, a via os produtos finais de glicação avançada, como se ligam no receptor, acabam desencadeando tanto a proliferação e a maturação dos adipócitos, quanto o acúmulo de lipídio, de triglicerídeos dentro dessas células. Então, eles acabam contribuindo, de certa forma, para a hipertrofia do tecido adiposo, tá? Então, a literatura é bem concisa. Elas falam que o tecido adiposo, um indivíduo obeso, uma pessoa obesa, a quantidade de AIDS nos adipócitos, no tecido adiposo, é bastante aumentada quando comparada com indivíduos magros, tá? E um tecido adiposo hipertrofiado, né? Ele é um tecido que acaba liberando citocinas pró-inflamatórias, né? E essas citocinas pró-inflamatórias é o gatilho para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Então, o que a gente sabe? Que esses mediadores inflamatórios acabam inibindo os receptores de insulina, né, principalmente no tecido adiposo e no tecido muscular, e isso aí é o fator primordial para o desenvolvimento da resistência periférica à insulina e ao diabetes tipo 2. Tá? Então, pense que o AIDS, ele aumenta, promove a hipertrofia, a hiperplasia e o acúmulo de tecido de triglicerídeo no tecido adiposo, e esse tecido adiposo hipertrofiado é um tecido que eleva a produção desses mediadores inflamatórios. Isso aqui é o caminho principal para o desenvolvimento da resistência periférica à insulina e mais para frente o diabetes mellitus tipo 2. Tá? E não só o aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, que é um bom inibidor aqui do receptor de insulina, mas o tecido adiposo, né, hipertrofiado, ele também aumenta a produção de ácidos graxos livres, né, no organismo. E a presença desses ácidos graxos livres, a gente já sabe, né, que eles têm afinidade pelos receptores do tipo Toll-like receptor, né? Então, são receptores que acabam, juntamente com o TNF-alfa, ativando as vias inflamatórias, né? E o aumento desses mediadores inflamatórios inibem os receptores de insulina. Então, se eu faço a inibição do receptor de insulina, não faço mais a translocação do glúten para a membrana celular. Então, não existe mais aquele influxo da glicose para dentro da célula. E aí a gente cria um quadro de doença
denominada resistência periférica insulínica ou diabetes mellitus tipo 2. Tá? Então, a gente tem que ter um controle da inflamação para melhorar esse perfil insulinêmico do paciente. Tá? Então, o que a gente vê? Que na presença dos produtos finais de glicação avançada, olha só, existe um aumento da expressão desses receptores do tipo Toll-like. Então, além de aumentar a produção de ácidos graxos livres circulantes, o tecido adiposo aumentar esses ácidos graxos livres circulantes no meu sangue, eu ainda tenho um aumento dos receptores do tipo Toll-like receptor. Então, os produtos finais de glicação avançada ainda contribuem para o processo inflamatório em si, porque eles, de certa forma, aumentam na superfície da membrana celular esses receptores do tipo Toll-like que tem afinidade pelos ácidos graxos livres. Então, eles acabam exacerbando ainda mais o processo inflamatório por aumentar na superfície, na membrana da célula, esse tipo de receptor que tem afinidade pelos ácidos graxos livres. Né? Então, na presença dos produtos finais de glicação, isso aqui é suprarregulado e aumenta o processo inflamatório e contribui ainda mais para a resistência periférica insulínica. Né? Outra situação bem interessante que a gente vê na literatura, isso aqui está crescendo bastante, nos últimos artigos tem trazido isso. Então, eu falei que uma proteína, quando ela é glicada, ela perde o seu papel, a sua função biológica, e os produtos finais de glicação avançada têm a capacidade de fazer a glicação do hormônio insulina. Então, uma vez que essa insulina está glicada, ela não consegue mais se ligar ao seu receptor, ou seja, ela não exerce mais o seu papel, a sua função. Tá? Então, o estado hiperglicêmico, o aumento dos produtos finais de glicação avançada, também tem a capacidade de promover a glicação dessa insulina. E essa insulina, uma vez glicada, não se liga mais ao seu receptor. Então, fica uma insulina afuncional, sem função. E aí você não tem aquela célula fazendo a translocação do glúten e fazendo o influxo da glicose. Então, você tem aí os níveis mais elevados de insulina e os níveis mais elevados de glicose, que é o caminho clássico, né, da resistência periférica à insulina. Então, além da glicação do hormônio insulina, né, na presença da glicose, você também tem a glicação do próprio receptor. Então, você tem dois processos aí acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma disfunção do hormônio e uma disfunção do próprio receptor. Então, a glicação, de certa forma, acaba contribuindo para a fisiopatologia dessas doenças por meio da inativação do hormônio e inativação do próprio receptor. Tá? Então, a gente tem que criar estratégias que diminuam a presença desses ACEs e, de certa forma, também os níveis de insulina. Né? Nas doenças cardiovasculares, né? Então, o que a gente sabe? Que os produtos finais de glicação avançada, eles acabam gerando uma disfunção do endotélio. Então, esse endotélio ele fica mais suscetível a sofrer aquele tipo de lesão, que é o caminho inicial para o processo aterosclerótico, né? E, além disso, a gente vê que os AIDs, quando se ligam no seu receptor, aumentam a expressão daquelas proteínas de sinalização de adesão de leucócitos, como as asvecans e as ecans. E aí, se eu tenho leucócitos, né, se ligando a esses receptores, eles acabam fazendo acabam entrando, né, no meu vaso e capturando aquelas células, aquela LDL oxidada. Né? Isso aqui é um processo inicial da aterosclerose. Então, você tem um influxo dessas células leucocitárias para essa região da camada íntima, né, do vaso, e aqui você tem bastante LDL oxidado, que é o processo clássico, né, da doença aterosclerótica. E essas células acabam fagocitando e se transformando em células esponjosas. E essas células esponjosas, de fato, são as células que acabam desenvolvendo a aterosclerose. Tá? Então, os produtos finais de glicação avançada aumentam a expressão dessas proteínas de adesão e você tem uma maior migração dessas células imunológicas para a região da camada íntima do vaso e contribuindo, de certa forma, para o desenvolvimento, tá, de doenças cardiovasculares. Tá? No câncer, né, então, o que a gente vê nos últimos estudos é que o câncer, por si só, ele é uma doença inflamatória, então a gente já viu que os produtos finais de glicação avançada contribuem para o processo inflamatório, então os AIDs, de maneira geral, de certa forma, aumentam, né, a inflamação
naquela célula cancerógena e contribuindo aí para o desenvolvimento desses carcinomas. Tá? Então, a gente tem que pensar também que o câncer é uma doença que tem relação muito grande com os AIDS. O manejo nutricional. Então, o que a gente vê na literatura como caminho para diminuir a ação ou atividade desses AIDS, né? A primeira coisa é o manejo do controle glicêmico, tá? Então, baixar, diminuir a glicemia desse paciente. Então, se a gente for pegar lá um exame de sangue, o nível de frutosamina ou hemoglobina glicada estão elevados, a gente sabe que esse é um paciente que tem uma probabilidade alta de glicar outras proteínas corporais, tá? Então, o que a gente tem que fazer como escolha, como primeira escolha, do ponto de vista do nutricionista, é modular a carga glicêmica, ou seja, diminuir a quantidade de carboidratos de alta carga glicêmica da dieta desse paciente. O que os estudos falam? Que dieta low carb ela é interessante até um certo ponto, mas a partir do momento ela começa a ficar insustentável, porque o paciente não consegue ter uma aderência a essa conduta a longo prazo. Mas quando eu consigo introduzir na alimentação desse paciente carboidratos de baixa carga glicêmica, eu já consigo modular essa resposta no meu paciente. Então, a gente vê que dietas com baixa carga glicêmica diminuem significativamente os níveis de frutosamina e de hemoglobina glicada. Então, é um caminho mais sensato para a gente começar a trabalhar com esse paciente, tá? Então, modular a carga glicêmica da dieta desse indivíduo, ok? Então, outro caminho, diminuir a quantidade de AIDS da dieta, tá? Então, a gente sabe hoje, por vários estudos, que alimentos industrializados ou a forma de fazer a cocção desse alimento também aumentam a carga de produtos finais de glicação avançada. Então, alimentos industrializados, como embutidos, enlatados, enfim, que passaram por um processo térmico, tem uma grande quantidade de produtos finais de glicação avançada. Tá? Então, a redução ou até mesmo a exclusão desses gêneros alimentícios, alimentos com baixos AIDS, acabam diminuindo a produção endógenas desses compostos reativos. Tá? Então, uma estratégia, a gente já tem até na literatura uma tabela, tá? Quem quiser depois eu posso mandar, dos alimentos com baixa carga de AIDS. Então, a gente pode fazer escolhas mais assertivas para diminuir a ingestão desses produtos. Porque eu falei que a gente produz esses produtos finais de glicação avançado, né? Então, nosso organismo naturalmente faz isso. Mas a gente também consome esses produtos por meio da dieta, por meio da alimentação. Tá? Então, a gente consegue fazer o controle ou diminuir os efeitos deletérios desses compostos, mudando ou alternando o perfil do alimento da minha dieta. Tá? Então, uma dieta com baixa carga de AIDS também é um caminho interessante para a gente modular esses compostos no meu indivíduo, ok? Aqui a gente tem também algumas estratégias nutricionais, como o jejum intermitente. Então, a gente pode usar essa estratégia nutricional para diminuir a quantidade desses compostos reativos no meu organismo. Então, tem os estudos mais recentes mostrando que a diminuição ou a restrição calórica, ou até mesmo o jejum intermitente, é interessante para diminuir a atividade desses compostos reativos. Alguém aqui já tentou fazer jejum intermitente? Não? Já? Então, é uma alternativa que a gente tem para diminuir esses compostos no meu organismo. Então, o que eles observam? Que na presença do jejum, né, de 4 a 21 dias, olha só, você tem uma diminuição drástica e bem significativa da hemoglobina glicada ou da frutosamina. Tá? Então, é uma forma de a gente diminuir a carga desses compostos reativos no meu organismo. Tá? Outra estratégia interessante que mimetiza o jejum intermitente é o plant-based diet, que é uma coisa que está surgindo agora, então tem coisas de 2, 3 anos aí. A plant-based diet é um tipo de intervenção nutricional onde o paciente só ingere alimentos de fonte de plantas, tá? O interessante dessa dieta, né, que além de trazer um benefício no metabolismo, dentre eles diminuição, por exemplo, diminuição de hemoglobina glicada, de frutosamina, enfim, é que esse tipo de padrão de dieta, plant-based diet, ele é rico em compostos bioquímicos, fitoquímicos, enfim, e de certa forma isso acaba sendo interessante quando a gente pensa em regular esses processos aqui, tá? Então, esses compostos bioquímicos, eles acabam de certa forma atingindo aquele fator de transcrição que eu falei para vocês, o NRF2.
Então, a gente pode até entender que uma dieta do tipo plant-based diet, por ser uma dieta com alta carga de fitoquímicos, eleva a produção ou a síntese daquelas enzimas que a gente viu que são interessantes para metabolizar o metilglioxal. Então, além de você regular esses parâmetros metabólicos, né, eu consigo, por meio dessa dieta, aumentar a minha taxa ou a minha síntese de enzimas antioxidantes, porque, de certa forma, eu estou ingerindo uma quantidade maior de alimentos que tem maior alimentos ricos em fitoquímicos. E isso acaba sendo interessante para mim, porque eu acabo diminuindo aí a ação, os efeitos, né, dos produtos finais de glicação avançada. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões do que a gente pode usar para modular a glicemia. Aqui eu tenho produtos, né, que de certa forma, ou ativos que de certa forma modulam a glicose de maneira direta ou de modo indireto, tá? Então eu tenho moduladores da insulina e moduladores da glicemia nesse slide, tá? Eu coloquei aqui também as referências, então na verdade isso aqui não é uma formulação, eu coloquei aqui os ativos que de certa forma que a gente tem na literatura que fazem a modulação desse controle glicêmico, então a partir daqui a gente pode criar N fórmulas para diminuir a ação da glicose no meu organismo, ou a glicotoxicidade que a gente vê na literatura. Tá? Então, a gente tem aqui o glicoxil, que é um produto da Biotech, coenzima Q10, vitamina B6, o picolinato de cromo, o minoxidil, que eu acho interessantíssimo, principalmente para as meninas que têm síndrome do ovário policístico, é um ativo que agora está surgindo muito forte para tratamento e para diminuir a insulinemia, né, a hiperinsulinemia nessas pacientes. Então, eu sou super fã do minoxidil, o magnésio quelado, Berberis vulgaris, Panac ginseng. A fágilos é interessante e ela deve ser consumida antes da refeição, porque ela inibe, né, a alfa-amilase, que é a enzima que quebra o amido e transforma esse amido em glicose. Então, a gente pode colocar a fágilos vulgaris logo antes das principais refeições para diminuir a absorção de carboidratos. Enfim, então a gente tem aqui uma grande quantidade de ativos que a gente pode usar, fitoterápicos que a gente pode usar para inibir ou modular esse controle glicêmico. Tá? Então, aquilo que eu estava falando, outra estratégia interessante é usar compostos fitoquímicos ou ativos que aumentam esse fator de transcrição, o NRF2, e aumentando esse fator de transcrição, eu consigo melhorar o metabolismo do metilglioxal. Então, um caminho importante para a gente trabalhar com o paciente que está exposto a esses produtos reativos é aumentar a capacidade antioxidante desse organismo. Então, eu tenho que pensar em ativos que vão trabalhar aqui, ó, nesse fator de transcrição, no NRF2. É esse fator de transcrição que vai aumentar a atividade das enzimas antioxidantes, glutationa, catalase e superóxido dismutase, e também vai aumentar a glioxalase, que é aquela enzima que faz a clivagem ou a degradação do metilglioxal para metabólitos que não têm essa reatividade com proteínas. Tá? Então, se eu faço ativação desse fator de transcrição, eu acabo, de certa forma, melhorando, diminuindo, por exemplo, o estresse oxidativo e melhorando o metabolismo do metilglioxal. Tá? Então, eu diminuo a atividade dos AIDS ativando esse NRF2. E o que a gente pode usar para aumentar esse fator de transcrição? Então, a vitis vinífera, né, que é o extrato seco da uva. Eu poderia usar aqui o resveratrol, mas o nutricionista não pode prescrever resveratrol, mas a vitis vinífera já tem uma quantidade significativa de resveratrol, a gente pode usar. Então, tem na literatura, eu coloquei uma referência aqui, mas tem N referências que falam sobre o papel do resveratrol na ativação do NRF2. Eu tenho aqui a Camellia sinensis, a cúrcuma longa, rutinol, o indol 3-carbinol, que é um sulforafano, tá? A vitamina D, então a vitamina D é uma vitamina interessantíssima para aumentar NRF2. E eu tenho que pensar nos precursores também dessas enzimas antioxidantes. Então, para aumentar, por exemplo, o superglutationa, enfim, eu tenho que dar o suporte nutricional. Então, eu tenho que dar o ácido glutâmico, eu tenho que dar a cisteína, eu tenho que dar a glicina, que são os 3 principais aminoácidos importantes para a síntese de glutationa. Tá? Onde que eu consigo esses 3 aminoácidos de maneira significativa? No whey protein. Tá? Então, eu consigo, numa dose de proteína, de whey protein,
uma quantidade significativa desses aminoácidos para sintetizar glutationa. E aí a gente tem os cofatores, eu tenho que pensar também nas vitaminas que estão relacionadas à síntese de glutationa. Vocês lembram do ciclo de um carbono? Da metilação da homocisteína para virar metionina? Então a glutationa ela tem um pezinho no ciclo de um carbono, né? Então, basicamente, esses cofatores, essas vitaminas que estão aqui, são vitaminas para diminuir a hiperhomocisteinemia, porque a síntese de glutationa tem relação com o metabolismo da homocisteína, tá? Então, eu tenho que pensar no magnésio, eu tenho que pensar no manganês, eu tenho que pensar no selênio, eu tenho que pensar no zinco, eu tenho que pensar no cobre, eu tenho que pensar na vitamina B6, super importante, na metionina, no ácido fólico, na B12, na riboflavina e na niacina. Porque a síntese de glutationa depende de NAD e de FAD também. Então, tem que pensar também nesses doadores de radical. Tá? Então, eu tenho aqui uma boa fonte de aminoácidos para a síntese de glutationa e os cofatores. Tá? Qual que é a dosagem desses nutrientes, desses micronutrientes? Eu posso pegar a dosagem da RDA, né? Então, já é suficiente para a gente ter um pool de vitaminas e minerais importantes para a síntese dessa enzima antioxidante. Tá? O que a gente ainda pode usar como estratégia nutricional para diminuir a atividade dos AIDS? Aí, qual é a ação desses ativos nos AIDS, né? Então, eles podem reduzir a hiperglicemia, tá? De modo direto ou indireto. Tem atividade antiglicante, a gente vai ver alguns produtos ali na frente. A N-acetilcisteína faz isso muito bem, então ele tem uma capacidade de diminuir a atividade glicante na minha célula. Reduzem os compostos ou reação de Maillard, isso é bem legal, principalmente para diminuir a hemoglobina glicada e frutosamina, tá? E tem ação antioxidante. Então, eu coloquei aqui a quercetina, a curcumina, a rutina, o consumo do próprio gengibre ou do extrato do gengibre, né, o alho, o alecrim, cebola, o ácido clorogênico, né, o ácido cinâmico, o ácido elágico, o alfa-tocoferol, riboflavina, zinco, magnésio, o ácido alfa-lipólico, que vai trabalhar principalmente lá na mitocôndria, e a N-acetilcisteína. Então, esses ativos aqui acabam, de certa forma, tendo um papel significativo na redução dos produtos finais de glicação avançada por meio desses caminhos aqui. Tá? Eu coloquei algumas aqui bem interessantes e que eu uso na minha prática clínica, que é a carnosina ou o glicoxil. Tá? Então, a gente pode usar nessas dosagens aqui o glicoxil. Eu não coloquei aqui, mas a gente pode usar o glicoxil de 200 miligramas, que já tem uma ação bem efetiva na redução desses produtos finais de glicação avançada. E a carnosina, ou a carcinina, que é o glicoxil, ele tem uma atividade na diminuição, olha só, das espécies reativas de oxigênio ou de inibir a formação dos AIDS. Tá? Então, ele tem uma ação antioxidante e uma ação antiglicante, né? Ou seja, eles conseguem inibir a formação desses produtos finais de glicação avançada. Tá? Então, carnosina ou carcinina, que é o glicoxil da Biotech, e a gente pode associar ainda a taurina, porque tem alguns estudos mostrando que a taurina associada à carnosina potencializa esse efeito aí, tá? Principalmente diminuindo o estresse oxidativo. Outra estratégia nutricional que a gente tem para utilizar para diminuir o papel ou ação dos produtos finais de glicação avançada é a creatina, né, que é um suplemento que a gente, na verdade, usa para atividade física, mas a gente pode usar a creatina como fins terapêuticos para diminuir a ação dos produtos finais de glicação avançada. Então, de dose de 3 a 5 gramas ao dia, diminuem ou podem diminuir, conseguem diminuir, principalmente a excreção renal dos produtos finais de glicação avançada. Então, eu consigo aumentar o clearance, né, desse metabólito, né, usando a creatina. Então, doses de 3 a 5 gramas são interessantes para aumentar a excreção renal do metilglioxal, tá? E de outros produtos finais de glicação avançada. O N-acetilcisteína, gosto bastante. Então, o N-acetilcisteína tem uma atividade antiglicante e de diminuição dos efeitos deletérios da glicação bem legais. Então, na presença do NAC, né, você tem uma diminuição da ação desses produtos finais de glicação avançada. A gente pode usar doses de 300 a 600 miligramas. Isso vai depender também da leitura bioquímica que você faz desse paciente. Então, dependendo do nível de hemoglobina glicada ou de frutosamina, eu posso aumentar a dose do N-acetilcisteína. Tá? Então, o N-acetilcisteína é interessante porque ele é um doador do radical
um radical tiol. Então, para a síntese, por exemplo, da superóxido dismutase, né, ele acaba tendo uma ação importante. Tá? Gente, esse aqui são os meus contatos. Tá? Quem quiser pode mandar mensagem lá, tirar dúvida, enfim. Como eu falei no meu Instagram, a biblioteca tem outros assuntos lá que são bem interessantes, que eu faço outras abordagens na minha prática clínica. Então, quem quiser é só seguir lá, mandar mensagem que eu estou à disposição. Tá bom? Obrigado.